Esse lado é muito valioso. Eu, na teoria, concordo com essa teoria do Tite, de que o ser humano evolui, ele melhora, ele aprende com os erros e que ele merece segundas, terceiras, várias chances. Acho que a gente erra, a gente comete alguns erros várias vezes e demora para aprender em algumas situações. Mas o Neymar, ele saiu da Copa extremamente com a imagem prejudicada. Ele saiu com a imagem pior do que a imagem que ele tinha quando ele entrou na Copa do Mundo. Aí o Tite premia essa atuação dele na Copa do Mundo, quando ele fez rodízio na Copa, que muita gente defendia um Ele capitão fixo, sempre tinha fez rodízio. rodízio, né? Sempre fez, nos clubes e na seleção. Agora ele resolveu mudar essa estratégia dele. E aí o Neymar, ele saiu com uma forma que ele não foi bem nem tecnicamente, ele estava se recuperando de lesão, tem como é que fala? Uma coisa para abrandar uma defesa do Neymar, que não é Ele uma... foi bem tecnicamente, até dentro das limitações físicas, Isso, ele né? tinha limitações, ele não estava 100% ainda. O comportamento dele não foi exemplar, ele simulou demais. E aí tem essa questão, a gente vai ouvir o Neymar falando também já já sobre essa questão. Mas o Neymar disse hoje, não é um dos 6 que a gente mostra, ele fala assim, sobre o Caicai é normal, cada 10 lances, 11 eu vou pra cima e eles vão me dar porradinha. Sempre vai ter uma porradinha. É meu jeito de jogar, quer dizer, ele não acha que ele fez nada que ele poderia ter feito diferente, ele acha que é assim que ele joga e segue. Então, se havia uma lição a ser aprendida, ele não aprendeu, porque ele deu a resposta que ele dava antes de acontecer tudo que aconteceu na Copa do Mundo, ele continua achando que tem que continuar fazendo igual. Ele diz, eu sou mais rápido, mais leve, eles vão tentar me dar porrada o tempo todo. Vai ser sempre assim. Então ele não acha que ele exagerou em nada. E é um exemplo, né? O Neymar como capitão é um exemplo. Está chegando uma geração nova na seleção brasileira que olha para o Neymar como ídolo, como exemplo, e fala, vou fazer isso aí porque eu vou ser premiado. O Tite vai me abraçar. Cara, eu vejo, eu vou citar uma seleção que é aqui, nossa vizinha, que é o Uruguai. O capitão do Uruguai é o Godin. Quando tinha o Lugano na seleção uruguaia, ele tinha uma influência muito grande sobre os jogadores e na Copa de 2014 ele se lesiona durante a Copa e aí o Giménez começa a jogar e forma a dupla de zaga com o Godin, que é a dupla titular até hoje, o Godin é capitão e tal. A seleção uruguaia tinha muitas referências de postura, e não é a referência que eu gosto, são referências do futebol. O Godin se tornou uma referência, o Lugano era uma referência, o Giménez vai ser uma referência quando o Godin parar e por aí vai. A seleção brasileira perdeu um pouco esse lastro. Tinha o Thiago Silva, que eu acho que tinha uma postura de capitão interessante, embora as pessoas falem muito do choro, da instabilidade emocional, enfim. E aí o Tite optou por esse rodízio. O Neymar pediu para não ser mais capitão da seleção brasileira. Isso, para mim, é muito marcante. Falou abertamente, com todas as palavras, Exatamente, né? depois das Olimpíadas, com aquela pressão enorme que foi em cima do trabalho da seleção olímpica, dos resultados, ele pediu, disse que não se sentia confortável para ser capitão. E deu todas as demonstrações de comportamento que ele não tinha como ser capitão da seleção, porque ele não tinha comportamento para aquilo e ficou explícito na Copa do Mundo. E aí, quando o Tite dá essa resposta, por mais que tenha confiança da evolução do comportamento do Neymar, a resposta, para mim, é muito negativa. Porque você ignora o que foi o Neymar na Copa do Mundo, ele é o principal jogador do Brasil, é o camisa 10, tem toda a questão do marketing que envolve o nome, mas eu acho que você dá uma resposta muito negativa, porque você disse bem, os que estão chegando agora olham para o Neymar e falam, se eu fizer isso no futuro, não tem nenhum problema. Os adversários vão olhar para o Brasil e falar, pô, o capitão do Brasil é o Neymar, então eu tenho um corredor ali de diálogo. Então, acho que para mim isso é um pouco negativo. Talvez não fosse o momento para o Neymar virar capitão da seleção. Digamos que um jogador mais jovem simule e leve cartão, daí o Tite vai reclamar e fala, ué, mas o cara fez igual e você deu a faixa de capitão para ele. Uma atitude muito paternalista, assim, olhando de fora, dos 10% que eu sei, né? Uma atitude muito, olha, você fez isso, mas eu vou te dar uma terceira chance para você continuar provando de fora isso. A gente não sabe tudo. E Grafite, por outro lado, pode ser o seguinte, certamente ele conversou com o Neymar, falou, Neymar, quero que você seja capitão. Não foi do nada, não chegou na entrevista e anunciou, ele conversou antes com o Neymar. E aí ele deve ter dito, Neymar, eu tô colocando meu pescoço agora para fora, porque se eu te der essa faixa de capitão de novo e você continuar simulando, continuar tomando cartão por reclamação, vai sobrar o Maranhão vai me criticar no troca de passes. O Maranhão vai falar mal no troca de passes e a torcida brasileira vai falar, você escolheu errado, você apostou no cara errado, você apostou num cara que não sabe ser capitão. E ele deve ter feito um pacto com o Neymar. Vamos lá, você vai fechar comigo aqui, posso confiar em você? Deve ter tido uma conversa nessa linha. E esse tipo de papo funciona ou não? Pela sua experiência de pai e jogador. Pelo que ele funciona a partir do momento que o jogador aceita, né? Ouve e aceita, né? Que às vezes a gente ouve, entra por esse ouvido e sai pelo outro, né? A realidade é quando você ouve, aceita e assimila aquilo de uma forma positiva, sim, né?
Como o Tite falou ali agora, na Copa do Mundo, depois do cartão amarelo, eu conversei com ele e depois ele não tomou mais amarelo e não reclamou. Isso aí é verdade. É um fato. Isso é um fato. Contra o México, ele era outro cara, né? Isso, já foi outra. Então ele assimilou aquilo que o Tite falou. Houve uma conversa agora, certamente deve ter tido essa conversa, mas assim, no meu ponto de vista, como o Neymar já falou, que não queria ser capitão, eu acho que ele não deveria, eu acho que ele não tem o perfil para ser o capitão. Nessa seleção, nesse time titular que vai jogar amanhã, tem outros jogadores que teriam mais perfil? Assim, dos titulares que nesse momento são titulares absolutos? Alisson, Marquinhos, Felipe Luiz, A gente não sabe Casemiro. A gente não sabe a continuidade do Thiago Silva, né? O Thiago Silva hoje, para o próximo ano, talvez, eu não sei se o Thiago chega em condições físicas na Copa do Mundo, mas hoje, para mim, ele seria o capitão. Eu acho que ele é o capitão moral da seleção, é ele. É tipo Mascherano e Messi. É, ele que conversa ali, até pelo setor do campo que ele joga, né? Que normalmente um jogador, um zagueiro, um meio-campo sendo capitão, um jogador experiente. Eu acho que o Alisson não tem tanta história na seleção para ser o capitão. Para mim, hoje, dos que estão ali é o Thiago Silva, né? Mas se chegaram num acordo, no diálogo que tem que ser o Neymar, esperamos que ele possa ser esse capitão que a equipe necessita e que esses novos jogadores que estão chegando possam se espelhar nele, né? A seleção tem que desenvolver novos líderes. A seleção brasileira não tem líderes. Não tem. Se o Thiago Silva, por exemplo, não jogar mais, ou o Tite resolver não convocar ele, a seleção brasileira não tem líderes. Tem que desenvolver. Talvez dando a braçadeira de capitão, isso estimule Marquinhos. Tá só falando de opções que ele teria, já que ele quer acabar com o rodízio.